Finalizada em 1912, a Estrada de Ferro ficou conhecida pelos inúmeros eventos sombrios ocorridos durante sua construção. Conhecida como Ferrovia do Diabo, a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, que teve seu último trecho finalizado no dia 30 de abril de 1912, possui um histórico bastante sombrio. A estrutura fez parte de um tratado assinado em 1903 pelos governos brasileiro e boliviano, logo após a compra do território do Acre, até então pertencente à Bolívia. A ideia era promover o progresso, porém, diversos incidentes ocorreriam a seguir, dando à ferrovia a fama conquistada. Estima-se que inúmeras vidas foram perdidas. Aliás, que poucos foram os trabalhadores que sobreviveram à insalubridade, fome, doenças como malária e disenteria, falta de medicamentos aliados às condições de trabalho precárias, que eram minimizadas e naturalizadas pelos empresários como um preço a ser pago em benefício do progresso. Desde 2007, tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, IPAN, tudo o que restou da obra foram 23 quilômetros do seu trajeto, onde um trem precário, sem recursos para manutenção, ainda o percorre com turistas a bordo como parte do projeto de preservação da memória. O resto da ferrovia, porém, segue em meio ao mato e junto dos fantasmas de cada operário morto em sua construção. Conheça agora a história da Ferrovia do Diabo, a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Ainda que não tenha nada de sobrenatural, o apelido Ferrovia do Diabo fez jus desde o princípio para definir esse empreendimento no mínimo infernal. Em 1861, os portugueses que ocupavam o Vale do Guaporé, em Rondônia, enxergaram a necessidade de construir uma ferrovia para aumentar a produção de látex em face ao preço alto da borracha no mercado mundial. Os problemas começaram a partir do momento em que os irmãos americanos Phillips e Thomas Collins assinaram o empreendimento, chamando Madeira-Mamoré Railway Company, em meados de 1877. 2 anos depois, a empresa foi à falência, causando o adiamento da construção. Demorou até 1907 para que o projeto retornasse, dessa vez, porém, como parte do Tratado de Petrópolis com a Bolívia, firmado em 17 de novembro de 1903, após a compra do território boliviano que corresponde hoje ao estado do Acre pelo Brasil, e a contrapartida brasileira do acordo era construir a ferrovia em um prazo de 4 anos. Foi colocado à frente do novo projeto o engenheiro norte-americano Percival Farquhar, então considerado um dos maiores empresários dos Estados Unidos. Ele tinha a tarefa árdua de construir uma ferrovia que atravessasse o Amazonas e Rondônia, passando pela fronteira do Mato Grosso, seguindo um trajeto de cerca de 350 quilômetros, em meio a corredeiras e cachoeiras consideradas perigosas. A construção da Madeira-Mamoré foi responsável por atrair uma quantidade imensa de trabalhadores de diferentes regiões do Brasil, contribuindo para o processo de ocupação da Amazônia. A maioria deles pereceu devido às condições insalubres de trabalho, naturalizadas pelos empresários, fome e doenças como malária e disenteria, visto não haver medicamentos para tratá-los. À medida que os corpos dos homens foram sendo empilhados ao redor dos trilhos, a ferrovia ganhava forma, bem como nascia a cidade de Porto Velho, onde oficinas foram instaladas, galpões, armazéns que guardavam equipamentos e moradias para aqueles que ainda não haviam sucumbido à obra. Em meio ao cenário caótico de mortes desenfreadas, o médico sanitarista Oswaldo Cruz foi convidado para inspecionar o local. Ele constatou que o grau de infecção era tão alto que estar doente era a condição normal de quem estava vivendo ali. Cruz diagnosticou não só a malária, como sarampo, pneumonia e febre amarela. Literalmente, com muito custo, demorou até 1910 para que o primeiro trecho da Madeira-Mamoré fosse inaugurado, sendo que a linha completa só foi finalizada em 1912.
estrada de ferro deu lucro apenas nos 2 anos iniciais de atividades, devido à vertiginosa queda da participação do Brasil no mercado da borracha e à ascensão da concorrência asiática, que oferecia um produto de qualidade e de mais fácil extração. Como resultado, a empresa de Farquhar faliu, carregando para a mama aquele empreendimento milionário que acabou abandonado. Em 1937, teve início um verdadeiro processo de batata quente, fazendo da obra um elefante branco, quando o então presidente Getúlio Vargas indicou Aloísio Pinheiro Ferreira como novo diretor da ferrovia, função que exerceu até 1966. Após 54 anos de prejuízos e ainda tentando tirar algum proveito do negócio, em 25 de maio de 1966, Humberto de Alencar Castelo Branco determinou a substituição da estrada de ferro Madeira Marmoré por uma rodovia. As últimas máquinas funcionaram até junho de 1972. Desde 2007, tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico Artístico e Nacional, o IPAM, tudo o que restou da obra foram 23 quilômetros do seu trajeto, onde um trem precário, sem recurso para manutenção, ainda o percorre com turistas a bordo, como parte do projeto de preservação da memória. O resto da ferrovia, porém, segue em meio ao mato e junto dos fantasmas de cada operário morto em sua construção. A Madeira Mamoré era o símbolo de um capitalismo sem pátria, sem fronteiras. Era o espetáculo privilegiado da civilização capitalista na selva. O resultado desse espetáculo, entretanto, foi bastante trágico, deixando como saldo uma imensa pilha de corpos e uma obra que fracassou, não gerando o lucro esperado. Muito pelo contrário, ao longo de sua existência, a Ferrovia do Diabo acumulou prejuízos e se tornou uma espécie de elefante branco, com o qual uma sucessão de governos tentou lidar, mas em vão. Até que em 10 de julho de 1972, ela foi totalmente desativada pelo governo federal.